Vou aproveitar que você está de pé e nós vamos ler Lucas 18, versículo 1. Leremos até o versículo 8. Ele atravessou o universo para nos encontrar. Alguns estavam na mentira, na prostituição, na cachaça, nas drogas. Mas ele veio. E desde a eternidade ele nos amou. E nos ama até o fim. Diz assim a palavra: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor, muito obrigada por tua palavra. Espírito Santo, não me deixes atrapalhar aquilo que o Senhor tem para falar. Eu sou apenas um instrumento, o mais improvável, Senhor, para usar este microfone. Mas eu sei que assim como o Senhor usou uma jumenta para falar, um jumentinho para carregar Jesus, eu sei que o Senhor pode me usar. Então, Senhor, que a tua palavra hoje entre em nossos corações como uma espada cortante e que faça efeito em nossas vidas. Nós saiamos aqui, Senhor, e a nossa vida não seja mais a mesma, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Eu peguei a tradução desse texto na Bíblia amplificada. E o primeiro versículo diz o seguinte: também Jesus contou-lhes uma parábola, no sentido de que deveriam sempre orar e não se tornarem covardes. Então, a Bíblia amplificada, expandida. Eu vou repetir. Também Jesus contou-lhes uma parábola no sentido de que deveriam sempre orar e não se tornarem covardes, desmaiando, perdendo o coração e desistindo. Olha o que a parábola nos diz: não se rendendo aos males de modo a serem cansados, esgotados por eles e deixarem de orar como inúteis para obter alívio. Olha que tremendo, ele contou essa parábola para que nós, independente da circunstância, a guerra que fosse, o problema que fosse, nós permanecêssemos orando, sem nos rendermos aos males, orando, de modo a não ficarmos cansados, aleluia, de modo a não desistirmos, de modo a não nos rendermos aos problemas e às dificuldades, para que nós aprendêssemos a orar com frequência, com sinceridade e com perseverança. Olha como é importante essa parábola que Jesus nos ensina.
E essa parábola, ela vem seguida de uma outra que nos fala também sobre a oração. Esta primeira parábola é uma parábola de alguém que pede justiça, de alguém que pede um socorro, de alguém que é impotente para resolver a sua causa e vai a alguém superior clamando por justiça. Já a segunda parábola, que também fala sobre a oração, Jesus fala de alguém que vai duas pessoas, uma alcança misericórdia e uma outra que se acha muito confiante naquilo que ela faz. Nós vemos um mover de Deus para a misericórdia. Tudo falando sobre a oração. Nós encontramos nessa parábola 3 personagens: um juiz, uma viúva e um adversário. Interessante que Jesus, quando ele fala sobre essa parábola, nós iniciamos aqui no capítulo 18, porque termina o capítulo 17, inicia com essa parábola. Mas o tema dessa parábola é uma sequência do que Jesus estava falando no capítulo anterior, no capítulo 17, a partir do versículo 20. E o que Jesus estava falando? Ele estava falando para os seus discípulos como viria o seu reino. E ele fala então de um momento escatológico, em que ele fala da sua segunda vinda. E aí ele nós vemos aqui no versículo 37, ele fala, Senhor, eles perguntam, Senhor, onde será isso? E Jesus responde, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Era um provérbio que era muito conhecido e usado pelo povo na Palestina. Em seguida, ele entra ensinando para os seus discípulos o valor da oração e da perseverança. Antes ele estava falando dos últimos dias, os dias que antecederiam a sua vinda. Guarde bem isso, nós vamos voltar nesse tema no final desta parábola, que nós vamos entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós vivemos dias semelhantes ao que Jesus disse aos seus discípulos. Nós encontramos aqui, no versículo 26, Jesus dizendo o seguinte, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E ele dá um exemplo também, assim como foi no dia de Ló, será nos dias de Ló, será nos últimos dias. Então, Jesus está apontando, ele está dando sinais para que a sua igreja, para que os seus discípulos possam discernir os tempos, os modos e as estações. Amém? O que aconteceu nos dias de Noé, que acontece nos dias de hoje? Primeiro lugar, nos dias de Noé e nos dias também de Ló, houve uma aceleração do pecado. Se nós olharmos a nossa realidade hoje mundial, nós estamos espantados. Existem pessoas que estão chocadas, pessoas que veem determinadas coisas e dizem assim, eu pensei que eu não viveria para ver o que eu estou vendo. Então, ponto 1, nos dias de Noé, aceleração do pecado. Segundo lugar, se aproximava uma tempestade nos dias de Noé. Nos dias de Ló se aproximava uma destruição para Sodoma e Gomorra. O que se aproxima nos nossos dias? O arrebatamento da igreja. Então, olha a semelhança. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Outra semelhança dos dias de Noé e dos nossos dias. Havia uma voz profética.
Havia uma voz, a voz de um homem solitário, mas obediente, perseverante, confiante naquele que deu a ordem para ele construir uma arca. E ele dizia: vem uma tempestade, Deus vai destruir toda a terra. As pessoas não deram ouvido. As pessoas não deram ouvido àquela voz profética daquele homem solitário que era considerado um louco. Perdeu a cabeça, está sem juízo. Eles não conheciam chuva. A Bíblia diz que no início a terra ela era regada pelo próprio orvalho. Eles não conheciam. Então, como alguém diz que vai chover, que vai cair água do céu, eles não conheciam. Mas Deus falou. E quando Deus fala, aquilo que você nunca viu, que é o sobrenatural, acontece, porque Ele fala e Ele cumpre. Essa mesma voz profética existe hoje. Ao aproximar-se a grande tempestade, ao aproximar-se o arrebatamento, eu e você somos as vozes proféticas que existem nessa terra para dizer: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Uma outra semelhança é, nos dias de Noé, havia uma provisão do céu, uma arca que Deus estabeleceu na terra para que as famílias fossem preservadas do dia mau. E hoje nós temos uma pessoa cujo seu sangue em nossas vidas, nos umbrais das nossas portas, nos livra do anjo destruidor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós temos Jesus. Naquele tempo eles tinham a arca e hoje nós temos Jesus. Então Jesus, ele está dizendo aqui. E os discípulos, eles pensavam assim: Senhor, mas quando vai ser isso? Quando será esse fim? Jesus estava presente com eles e disse: olha, é necessário que eu padeça, que eu passe por tudo que virá, para que essas coisas venham a acontecer. Eles ainda não tinham a visão da era da igreja, do tempo da graça. Eles não tinham, para eles tudo aconteceria logo em seguida. Eles só foram entender as palavras que Jesus falava com eles depois que eles receberam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Jesus disse para eles que o Espírito Santo os faria lembrar de todas as coisas. Aleluia! Então, a palavra de Deus, irmãos, é repleta de exortações para que o crente ore. Nós temos muitos e muitos versículos em que o Senhor nos fala que nós devemos orar sempre. Agora aqui, Jesus, ele traz uma parábola e diz para a igreja sobre o dever de orar e não esmurecer, e não se render, e não ter medo, e não fracassar, e não se acovardar. Aleluia! Mas a Bíblia também está repleta de versículos que nos mostra que Deus responde às orações. Aleluia! Tiago 5,16 diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. A tua oração, a minha oração, tem um efeito extraordinário, espantoso, porque o Senhor disse que uma oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a palavra de Deus diz também, Mateus 21, 22,
tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Aleluia. E nós vemos aqui, lemos a história, uma parábola que Jesus contou de uma mulher viúva que estava insistindo diante de um juiz iníquo para que ele julgasse a sua causa. É isso que nós estamos fazendo aqui nas quartas-feiras, no nosso propósito. Nós estamos em cima desse texto aqui. Amém? No entanto, Jesus nos mostra nessa parábola que nem sempre a resposta vem no momento em que nós queremos. A resposta do juiz não veio no primeiro dia que aquela mulher pediu. E nós queremos descobrir aqui, irmãos, as riquezas do que o Senhor nos ensinou com essa parábola. Porque como nós lemos aqui na Bíblia amplificada, o desejo dele, quando ele traz isso daqui, sobre o dever de orar sempre, sempre, mesmo sem receber, e nunca desistir. Sabe essas cadeiras vazias que estão aqui? Algumas são de pessoas que desistiram. Algumas são de pessoas que ainda não ouviram a palavra. E isso é tão importante, eu creio que o Espírito Santo vai impregnar isso no nosso espírito hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo novo em nossas vidas hoje, e você estará pronto para denunciar e botar para correr todo demônio que chegar diante de você para dizer, não adianta você orar. Porque hoje o Espírito Santo está trazendo essa palavra no profundo para o nosso espírito, para que ninguém esmoreça, para que ninguém desista. Nós vemos nessa parábola aqui, o exemplo que Jesus deu é que, por algumas vezes, o Senhor, ele adia a resposta, mas ele tem algo grande para nos ensinar. Amém? Então, Lucas 18 mostra essa viúva que serve de exemplo para nós. Ela não desiste de buscar. Ela não desiste de buscar. Aqui na palavra fala que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. A Bíblia não fala que cidade é essa. Jesus não se referiu a essa cidade, a uma certa cidade. E esse juiz que não temia a Deus, ele provavelmente, a cultura mostra o seguinte, que as cidades maiores, como a Palestina, quando havia um grupo muito grande de pessoas, se formava o sinédrio com 71 juízes. E esses juízes, eles tinham a responsabilidade de julgar as pessoas. Mas para que eles fossem juízes, era necessário que o caráter deles fosse provado. Então, tinha que ser pessoas que não amassem o dinheiro, tinha que ser pessoas que temessem a Deus. Esses juízes, eles tinham que ter compaixão das pessoas, eles tinham que ter um carinho especial pelas pessoas. Esses juízes que formavam o sinédrio, eles tinham que lutar pela justiça, e tinham que ser pessoas religiosas. Mas nós sabemos que esses juízes, eles eram influenciados pelos fariseus, e que foi o próprio sinédrio, composto de 71 juízes, que levou condenação a Jesus. Nos bairros menores, dependendo da quantidade de pessoas, até 120 pessoas tinha somente um juiz. E eles verificavam o seguinte, a cidade maior tinha um pouco mais de juízes, e até uma cidade grande ser formada de 71. No caso aqui, irmãos, nós entendemos que era uma pequena cidade.
porque fala de um juiz. Então, vamos ver bem sobre esse juiz. Esse juiz, o padrão dele, de comportamento dele, está fora daquilo que era requerido para alguém que ocupava aquele cargo. Porque a própria Bíblia diz que ele era um homem que não respeitava ninguém e que nem sequer temia a Deus. Então ele era um homem perverso. Ele era um homem que não considerava as pessoas. Ele era um homem que não tinha coração. Ele não se compadecia. E aí a Bíblia nos fala que havia uma viúva. Então nós vamos ver aqui a situação dessa viúva. Naquele tempo, naqueles dias, embora a lei cobrisse as viúvas e o próprio Deus estabeleceu, nós temos vários textos na palavra de Deus, em Deuteronômio, em Êxodo e no próprio Novo Testamento, Deus ordenando o seu povo que tivesse um cuidado especial com as viúvas verdadeiras, principalmente aquelas mais idosas e que não tinham ninguém na família que lutasse por elas. Deus, ele reprovava qualquer comportamento que oprimisse essas mulheres. Agora, quando a Bíblia diz que esta viúva, ela vai até o juiz, e conhecendo a história, nós sabemos que as mulheres, elas não podiam ir até os juízes reivindicar as suas necessidades, as suas causas, desde que elas tivessem um homem na sua família. Então, ela é viúva, mas ela tem um filho. Diante do juiz, quem deveria representar aquela viúva seria o filho. Ela é viúva, não tem marido, também não tem filho, mas ela tem um irmão, então o irmão poderia ir até o juiz. Não tem irmão, mas ela tem pai, ela tem um tio, ela tem um primo, qualquer pessoa poderia, que fosse homem, poderia e deveria se apresentar diante do juiz. No entanto, essa mulher, ela não tinha ninguém. E era uma mulher destemida, porque ela estava sofrendo a opressão por parte do seu adversário. A Bíblia não diz, Jesus não falou nesta parábola qual era a perseguição que essa mulher sofria. Por quê? Porque existe uma representação dessa mulher com todas as pessoas que estão passando alguma luta, alguma dificuldade, que sofreram alguma perseguição, alguma injustiça. Ela representa eu, você e todos nós que precisamos que o Deus dê uma resposta. Essa mulher está aqui. Jesus, ele elaborou, ele formou essa parábola com um sentido muito tremendo para nós aplicarmos à nossa vida, às nossas necessidades, mas, teologicamente, aplicarmos aos últimos dias. Amém? Aplicarmos aos últimos dias. Esse juiz, ele não era imparcial. Ele não cuidava dos direitos das pessoas. Ele não cumpria as leis, ele não tinha ética. Ele não tinha nobreza de caráter como era requerido para aquelas pessoas que ocupavam este cargo. Um cargo elevado. Interessante, eu estou lembrando aqui que a Bíblia Sagrada não mostra só juiz homem, né? A Bíblia fala de Débora. Débora, ela era juíza, ela julgava a causa das pessoas. Olha que tremendo, mesmo naquele tempo.
Então, irmãos, essa parábola que Jesus trouxe, que ele elaborou, trazendo figuras que os discípulos naquela época entendiam bem, ela nos dá uma lição muito importante para nós, que nós precisamos aprender. Deus responde às nossas orações. Como a mulher representa aquele lado oprimido que passa luta, dificuldade, esse juiz, ele representa o lado mais forte da sociedade que oprime as pessoas. O recurso que essa mulher tinha, o único recurso que essa mulher tinha era buscar o julgamento da sua causa, porque ela tinha um inimigo opressor, um adversário que a atormentava. E o único recurso dela era buscar a justiça, mesmo diante de alguém que era injusto. A Bíblia diz que essa mulher insistentemente chegava para aquele juiz todo dia e dizia: seu juiz, excelência, excelentíssimo, julga a minha causa. Julga a minha causa. Agora, irmãos, nós vamos entender, quando nós estudamos os termos no grego, o significado do que Jesus ele quis falar com a insistência dessa mulher, pedindo todos os dias: seu juiz, julgue a minha causa. Moço, julga a minha causa. Pelo amor de Deus, julga a minha causa. A Bíblia diz que ele não dava a menor atenção para essa mulher, mas ela importunava esse juiz todos os dias. Todos os dias. Ela não se intimidou com o primeiro não, com a indiferença. Não foi nem um não, ele nem respondeu. Com a indiferença dele. Ela não se intimidou. Então, aqui em Êxodo 22 a 24, o Senhor tinha deixado uma ordem para o seu povo. Ele diz assim: a nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Veja que ela tinha um opressor, mas também aquele juiz que podia resolver a causa dela não cobria essa mulher. E a Bíblia diz assim: se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente o ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei à espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Ou seja, diante dessa palavra, nós vemos que o que Jesus disse sobre esse juiz, realmente ele não se importava com Deus. Ele não estava nem aí para Deus. Como hoje, nos nossos dias, existem muitas e muitas pessoas que estão pecando deliberadamente e não estão nem aí para Deus. E não são somente pessoas que estão lá fora. São pessoas que estão dentro das igrejas e que estão pecando deliberadamente. Não consideram a palavra de Deus, não consideram aquilo que Deus deixou para nós. Hoje, irmãos, pela manhã, nós tivemos aqui uma aula, como todos os domingos, nós temos Escola Bíblica Dominical, e nós estamos estudando panoramas do Novo Testamento, e o tema de hoje foi a carta de Paulo aos Efésios. E do capítulo 4 ao capítulo 5 dessa carta, nós vemos o cuidado de Deus ensinando a igreja como se relacionar no mundo, com as pessoas. Paulo cuidando da unidade da igreja. E quando nós nos deparamos com o que está escrito nesta carta, olhamos para nós, para a nossa realidade, porque a Bíblia ela é um espelho. Ela é um espelho. Quando nós nos expomos a esse espelho,
é para vermos a nossa vida, a nossa figura, como nós estamos diante do Senhor e o quanto nós precisamos melhorar. Cada domingo que nós aqui ouvimos sobre as cartas, os temas, os assuntos, aonde Deus ele quer nos levar, o crescimento que Ele quer nos dar, como nós aprendemos lá nas cartas de Paulo aos Coríntios. Coisa tremenda, o desejo de Deus nos ver como pessoas maduras, crentes maduros, que possam receber coisas grandes, revelações grandes. Nós aprendemos, nos expomos e nós temos sido ultimamente. Isso não é para todos, é para mim. Amém? Não se sinta ofendido com isso. Mas quando nós olhamos para a realidade, nós vemos, nós pensamos assim, meu Deus, olha, Jesus, ele disse essa parábola mostrando o contexto escatológico da sua vinda. Estou sentindo a presença de Deus aqui, forte, porque ele testifica com a sua palavra. E ele traz aqui este homem que deveria ser alguém que zelava pela palavra, pela lei, por aquilo que Deus tinha deixado para o seu povo, não oprimir as viúvas. Ele não estava nem aí para ela. Ela batia lá e gritava, julga a minha causa, e ele não estava nem aí. E muitas pessoas estão assim, irmãos, insensíveis. A Bíblia diz que os comichões estão nos ouvidos de pessoas que não querem ouvir a verdade, não querem ser ensinadas nem confrontadas. Sendo que a própria palavra de Deus diz em Provérbios, está cheio de exemplos em Provérbios, falando que a melhor coisa que tem é nós sermos ensinados. O tolo não quer ser ensinado. Nós sermos ensinados. É a nossa salvação. É alguém que chega, é o amigo verdadeiro, é aquele que chega e fala, olha, isso aqui não está bom na sua vida. Não é aquele que passa a mão na cabeça. Mas a Bíblia diz que nesses dias que nós estamos vivendo, dias de apostasia, em que se aproxima a vinda do Senhor, as pessoas estão com comichões nos ouvidos. Elas querem um entretenimento, algo que massageie o ego, traga uma alegria e sai. Só que chega lá fora, na primeira decepção, não quer mais orar, não quer mais saber de Deus. Por quê? Porque nós ouvimos domingo passado o que foi pregado aqui. O que nós estamos buscando é a nossa satisfação pessoal e não conhecermos Deus no profundo. E essa parábola aqui, ela dá uma sequência daquilo que foi falado no domingo. Veja bem, irmãos, essa mulher buscou o que ela queria por algum tempo. A Bíblia não diz quanto tempo, mas diz que ela não desistiu. Ela não desistiu. E aí, aquele homem, o juiz, diz assim, versículo 4, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois ele disse consigo mesmo, foi ele que testemunhou dele, quem ele era. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Essa palavra importuna aqui, no grego, é a palavra rupipias, que significa, é uma expressão que é usada no boxe. Significa socar com força. Olha só, a palavra que Jesus usou para que nós pudéssemos entender.
como essa mulher me importuna. Está o tempo todo. Socar com força. E debaixo do olho. É como dar um soco no olho. O incômodo, o importuno que esse homem estava sentindo era isso, era algo incômodo. Já vamos colocar no natural. No natural. Jesus está falando de coisas espirituais e dá exemplos naturais para que nós pudéssemos entender. Eu quero a minha vitória, eu quero uma resposta de oração. E eu estou pedindo todo dia, com insistência. Para que eu venha dar um soco no olho de alguém, eu tenho que empreender força. Não é assim? Senão não vai acontecer nada. Então, a palavra aqui, para continuamente, quando ele fala, a viúva se dirigia continuamente, é uma ação repetida. No grego é a palavra eistelos, que significa até o fim, ou infinitamente, ou para sempre. É esse nível que o Senhor Jesus deseja para mim e para você em relação à nossa vida de oração. O que acontece, irmãos, é o contrário. Quando a coisa está difícil, a gente diz assim, Deus não quer me dar, eu não vou mais pedir, cansei de pedir. E o Senhor está nos ensinando aqui. Talvez você tenha ouvido sobre essa parábola nesse mês de agosto. Nós temos ouvido diversas pregações aqui nesse texto, mas o Senhor está nos trazendo uma compreensão, porque se em nosso meio, muitos de nós precisamos ser fortalecidos e insistentes, perseverantes, uma ação contínua, infinitamente, até que aconteça. Eu vou insistir na oração, eu vou bater na porta daquele, somente aquele pode resolver minha causa. Oh, glória a Deus, aleluia. O que ele nos ensina aqui é algo tremendo. Diante da violência de um sistema injusto, é preciso resistir com firmeza e com intrepidez. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. A Bíblia diz em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E Jesus, irmãos, ele trouxe algo tremendo para as nossas vidas. Para quê? Porque ele sabe que especialmente, agora eu quero aplicar a parábola no sentido que ela é teologicamente, escatologicamente, nos dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, a força, a pressão tem sido muito grande. Tem pessoas que têm passado lutas tremendas para sair da presença de Deus, para deixar de crer, para não ter fé. O inimigo tem investido nesses últimos dias, como investiu nos dias de Noé. As pessoas não ouviam a voz profética. Mas existe mais uma lição tremenda aqui, que o Senhor nos dá, que é algo mais profundo. O sentido geral dessa parábola é nos mostrar que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. O que é isso? É uma entrega absoluta da minha vida a Deus. Se eu ou você entregamos a nossa vida só 50%, eu quero te dizer que o sentido dessa parábola e o chamado do Espírito Santo, hoje para mim e para você, é que haja uma entrega absoluta, total. E uma determinação. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu, eu tenho um Deus e Ele julga a minha causa. Eu estou colocando os meus pedidos. Ainda não chegou, mas vai chegar. Porque eu vou bater na porta, eu vou insistir. Essa parábola nos leva a algo mais profundo. É a disciplina na vida espiritual, irmãos. Disciplina. A mulher, ela ia todo dia.
Seu juiz julga a minha causa, seu juiz julga a minha causa, seu juiz julga a minha causa. Então, a disciplina na oração, a disciplina nas virtudes espirituais, a disciplina no jejum. Amém? E existe um outro sentido também, que é a nossa motivação. Qual é a nossa motivação? Toda a motivação na vida de um cristão para ser abençoado envolve outras pessoas. Por que eu quero isso? Eu vou abençoar alguém ou é só para mim? Porque a Bíblia nos fala sobre isso, que muitas vezes nós pedimos e pedimos mal para satisfazer o nosso próprio eu. No reino não é assim. No reino nós somos chamados para sermos abençoadores. Abençoadores. E aí, o Senhor, Ele quer que a motivação do nosso coração, ela seja analisada, avaliada pelo Espírito Santo. Por que eu estou pedindo isso? Por que eu quero isso? Eu me satisfaço apenas com a presença de Deus e estar na presença de Deus, ou realmente eu preciso disso? E se Deus me der isso, eu vou fazer o quê para abençoar alguém? Irmãos, é tremendo o que o Senhor nos ensina nisso aqui. Amém? Então, ele disse, olha, pede e vai ser dado. Bate e vai ser aberto. Busca e você encontra. Então, por que essa mulher continuou pedindo? Porque ela teve fé. Ela continuou pedindo insistentemente porque ela teve fé. Ela não desistiu. Deus, Ele tarda, nós pensamos que Ele tarda. Aqui Ele termina falando sobre isso. Que nós achamos que Ele demora em defender. Mas nesse tempo que eu penso que Deus está demorando, é um tempo que Deus me provê para que eu cresça em fé. Para que eu aprenda a disciplina. Para que eu seja treinado. Para que eu seja treinada na vida espiritual. Deus está no controle de todas as coisas. E esse tempo é para que eu aprenda a confiar nele. Aquela mulher, irmãos, ela bateu na porta daquele juiz. Ela confiava que, mesmo ele sendo ruim, ele daria. É claro que Deus, ele não se coloca assim como uma pessoa ruim. Ele não é esse juiz iníquo. Ele é o justo juiz, ele é bom e é bom o tempo todo. Mas ele nos ensina com a perseverança da viúva. Glória a Jesus. Glória, 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 glória. Então, para encerrar, eu quero falar aqui os pontos principais de lições desta parábola. O tema central dessa parábola é a perseverança na oração. O Senhor nos ensina que Ele ouve as orações e faz o que é correto. Ele faz o que é correto. Ele diz lá no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ele faz o que é correto. Deus vai fazer, o diabo diz, você não vai receber, Deus não vai te dar. Mas Jesus, ele disse aqui, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam uma vez por semana? Que a Ele clamam uma vez por mês? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Ei, irmão, não está demorando. Não está demorando, diga, a minha bênção não está demorando. Está no tempo de Deus. Vai se manifestar na hora de Deus. E Deus será glorificado quando a sua bênção se manifestar. Aleluia! Por que não está demorando? Porque o Senhor disse no versículo seguinte, digo-vos que depressa lhes fará justiça.
Aleluia! É depressa, irmão. É depressa. Deus fará na tua vida. Deus fará na minha vida. Deus fará. Então, Deus não é demorado em responder ao clamor dos seus servos. Eu aprendo essa lição aqui. A ansiedade do imediatismo em nossas vidas destrói a perseverança e destrói a nossa fé. Porque eu quero, e aí a fé, ela é destruída porque eu passo a não acreditar naquilo que Deus faz. E entre o que eu penso e o que a palavra diz, eu tenho que ficar com a palavra. A mulher não via nenhuma resposta desse juiz, mas ela estava lá. Julga a minha causa. Se ela ia até o juiz é porque ela acreditava. A fé levou essa mulher a uma ação. A fé que o Senhor espera em nossas vidas é que nós entremos em ação no reino espiritual. Que ação é essa, irmãos? É crendo que Deus faz, Deus é bom. E a outra lição é orar por motivos corretos. Como eu disse aqui, a motivação, a bênção é só para mim ou envolve outras pessoas? Irmãos, eu tenho quase 30 anos que eu entrei no Evangelho, 16 anos no ministério, com a unção, e os outros anos servindo a Deus, trabalhando, pastoreando colegas de trabalho, pastoreando vizinho. Uma coisa, pastoreando esposo. E nesse tempo todo eu tenho passado por pessoas que falam assim: ora, eu preciso de um carro para fazer a obra de Deus. Preciso de um carro para fazer a obra de Deus. E tenho visto essas mesmas pessoas: olha, tem uma visita para fazer. Você pode pegar fulano de tal e levar? Ah, não. Não, fica muito longe, porque eu vou gastar muito, porque não sei o quê. Tenho visto pessoas dizendo: eu posso contar nas duas mãos de pessoas que eu orei para passar em concurso público e que disseram assim: olha, se essa porta abrir para mim, eu vou ser dizimista. Tomou posse, nunca mais pisou na igreja. Não foi uma, nem duas, nem três. Qual é a nossa motivação, irmãos? Qual é a nossa motivação? Nós somos mordomos aqui nessa terra. Nosso carro é da frota de Deus. É para a gente trabalhar, para fazer o que nós precisamos fazer, mas se precisar para a obra também é. Glória a Deus. Aleluia. Então, vê qual é a motivação. Amém? E por fim, a impaciência e a perseverança da mulher que o Senhor Jesus nos deixou nessa parábola, nos mostra, nos ensina sobre um modelo de fé perseverante, insistente. Essa mulher, ela enfrentou o teste do tempo e saiu vitoriosa. Glória a Deus. Então, para fechar, e eu quero que você já se coloque de pé, em nome de Jesus, para a gente orar. O que Jesus mostrou para aqueles seus discípulos é que, nos últimos dias, irmãos, nesse tempo, obrigada, irmã Selma, nesse tempo de apostasia, nesse tempo de frieza, ele disse para os seus discípulos: acaso, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Então, ele está falando, e ele faz um link, então, com essa parábola. Olha, os dias, eu vou voltar, e os dias serão como os dias de Noé.
Nós já falamos aqui das semelhanças dos nossos dias com os dias de Noé. E esse pedido de oração, esse clamor que a viúva fez para com aquele juiz, deve nos remeter, irmãos, não somente para aquilo que é pequeno, para aquilo que nos satisfaz, porque o maior desejo de Deus é nos abençoar. A Bíblia diz no Salmo que Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Esse tempo de insistência, rabás, tocantarai, rabás, é para que nós conheçamos mais o nosso Deus. Enquanto nós estamos insistindo, nós estamos aprendendo com Ele. A tal ponto de que a bênção vai sendo liberada para as nossas vidas. Mas aquele meu lugar com Ele, de entrega, de disciplina, de oração contínua, de prazer em orar, seja tudo para mim. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quantas vezes a gente ouve a palavra de Deus e não extrai o profundo da palavra? Mas eu creio que o Espírito Santo nos abençoou hoje. E eu quero ser uma voz profética para você nessa noite, para te dizer que Deus não está demorando. E para te dizer também, não desista de lutar. Não desista de lutar, porque o Espírito Santo de Deus está falando para a igreja. Não importa o nível de dificuldade ou de impossível para a sua causa. O que o Pai quer é que você confie e que você insista, que você persista, que você lute, que você faça como o sentido da palavra, envie de todos os seus esforços, pedindo aquilo que está em linha com a vontade de Deus, sondando a tua motivação, sem sair da presença dEle.